Olá, boa noite. Como vocês estão? Quanto tempo, né? Bom, eu vou começando um pouquinho devagar para o Facebook avisar todo mundo. Eu estou 10 minutos atrasada hoje, são 20 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Deu um pau aqui no meu equipamento. E hoje a gente conversa num webinário sobre ginecologia emocional, perda da libido. Quais são as causas e as soluções para esse problema no olhar da ginecologia emocional? Lembrando que a ginecologia emocional é derivada da ginecologia natural. E o que ocasiona isso em nós mulheres? Por que de repente a gente se vê sem desejo sexual, sem vontade de fazer sexo? E mais, né? Vamos combinar o quanto que isso impacta a nossa relação a dois, o nosso relacionamento, né? Isso dificulta muito a intimidade, a sinergia, a vida a dois, né? Bom, quem estiver entrando vai me dando um oizinho, tá? Vão me dizendo boa noite, Adriana, vão me dizendo se tá ok a minha conexão e o meu áudio, se vocês estão me ouvindo bem, por favor, antes de eu começar a conversar com vocês. Valdinete, boa noite. Bom, vamos lá então, né? Por que eu decidi falar desse tema hoje? Porque é um assunto que eu tenho visto que vem com bastante frequência nas minhas listas de WhatsApp, por e-mail, entre as mulheres que participam do workshop de ginecologia emocional online. Eu vejo que a perda da libido realmente é algo que entrava e que tem mexido bastante com as mulheres que têm se conectado com a ginecologia emocional. Eu vou começar falando um pouco. Tudo ok, obrigada, Elis. Oi, Lélia, boa noite. Então, eu vou começar essa conversa primeiro pela parte biológica feminina, né? Como nós mulheres funcionamos biologicamente, fisicamente, né? Para também você poder entender por que é que nem sempre você tem libido. Ou melhor, por que é que sempre parece que o nosso parceiro quer, mas não é sempre que a gente está com a mesma vontade. Isso tem uma explicação biológica e natural. Então, se um dos fatores que possivelmente podem te fazer pensar que você está sem libido é porque comparando a sua vontade de fazer sexo com a do seu companheiro, a sua sempre parece menor, isso tem uma explicação biológica, natural e não é um problema, tá? Que é a questão de nós sermos cíclicas. Se você já está há um tempo acompanhando os meus vídeos, os meus conteúdos sobre ginecologia emocional, no YouTube tem um playlist sobre ginecologia emocional, inclusive, você já pode ter me ouvido falar de que nós somos diferentes mulheres em cada semana do mês. Mas é muito importante que você esteja consciente de que isso vale para as mulheres que não tomam pílula anticoncepcional e não usam DIU hormonal. Porque quem usa hormônio na contracepção não vive o seu ciclo. Não vive toda aquela fantástica magia, autoconhecimento e cada uma das fases que nós temos, assim como a lua. Os hormônios, eles bloqueiam isso. Aliás, os hormônios são os maiores responsáveis pela desconexão da mulher com a sua natureza, com o seu corpo, com a sua intuição e com a sua sabedoria que o ciclo nos dá. Tá? É importante dizer. Mas se você é uma mulher que não toma hormônio nenhum, então você é uma mulher a cada semana do seu ciclo. Nós somos 4 em cada fase do nosso ciclo. Tá? Eu já fiz, inclusive, um webinário sobre a mulher cíclica, sobre as nossas fases e qual a relação delas com a lua. Então, nós temos, é claro, aquela semana do período fértil e que é a semana que mais estamos dispostas a fazer sexo. Porque isso é biológico, é natural. E aí a nossa libido vai lá em cima. Né? Se você já tomou pílula, por exemplo, e parou, você já percebeu gritantemente a diferença da sua libido. Mas mesmo assim,
Se você não fez o workshop de ginecologia emocional ainda, mesmo assim você já pode ter percebido que você oscila em cada semana do mês, de humor, de comportamento, você tem perfis diferentes a cada semana do mês. E na semana que antecede a nossa menstruação, ou a nossa lua, como nós dizemos, que é o nome ancestral da menstruação, nessa semana, naturalmente, você tem menos vontade de fazer sexo. Aliás, você tem mais vontade de ficar quieta, introspectiva, recolhida. E aí, naturalmente, se o seu parceiro vem te procurar, né, como dizem, te procurar, você não vai estar tão afim. E isso não é um problema de perda de libido, tá? Isso é simplesmente o seu ciclo, a semana que você está do ciclo, que é a semana pré-menstrual, onde você naturalmente não tem aquela vontade. E você pode até fazer sexo, mas a libido, de fato, ela não vai estar tão forte como você vai estar sentindo-a no seu período fértil, né? Quando nós estamos menstruadas ou na lua, muitas mulheres sentem mais desejo sexual, gostam de fazer sexo. Isso acontece com você? Vocês que estão aí comigo, me contem, né? Muitas mulheres gostam de transar enquanto estão menstruadas, né? Isso não tem problema nenhum, isso varia de mulher para mulher. Já me perguntaram se tem algum problema isso, e não tem problema nenhum, isso varia. Varia de acordo com o parceiro, varia de como você se sente em fazer sexo menstruada. Mas algumas mulheres têm muita vontade de fazer. E não são só algumas mulheres, são algumas fases nossas. Eu já tive fases em que eu gostava muito de fazer sexo menstruada. Eram fases, né? Hoje eu já não sinto tanta vontade quando eu tô na lua. Pode ser que isso volte, né? Nós mudamos o tempo todo, estamos em constante mutação, vamos dizer assim, né? De acordo com o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo. Logo que termina a menstruação, que a gente está na fase da lua nova, indo para o período fértil, você pode sentir um pouco mais a sua libido, porque justamente ela está subindo, né? Então você terminou a sua menstruação, ela está subindo porque você vai chegar no período fértil. Então você vai estar mais predisposta. No período fértil você vai estar super disposta. E depois que o período fértil passar, naturalmente, biologicamente, isso pode cair, tá? Isso eu tô falando biologicamente. Então, se você já tem um autoconhecimento suficiente sobre as suas fases, né? As mulheres que me acompanham, que já fizeram workshop, sabem do que eu tô falando, né? Se você já tem esse autoconhecimento, você vai perceber que é natural e biológico que em algumas fases do seu ciclo você tenha mais vontade de fazer sexo, mais desejo sexual e em outras menos. Então, você precisa observar isso também para você entender se você está com problema, realmente se você perdeu a libido, ou se aparentemente o seu companheiro sempre quer fazer sexo e você não quer com a mesma facilidade que ele quer, né? Na mesma constante em que ele quer. E aí você vai entender que é por conta das suas fases, não tem nada de errado. E também vamos lembrar, né, que como o homem não é cíclico, e o homem ele é visual, né, ele é instintivo, muito mais do que nós mulheres, nós somos mais intuitivas, eles são mais instintivos, eles sempre estão prontos para o sexo. Para eles não tem tempo feio, né? Não tem nenhuma fase em que eles não vão querer. Então é natural que o homem sempre tenha mais desejo do que a mulher. Isso é natural. E isso não pode ser de forma alguma visto por você, talvez por falta de conhecimento e de autoconhecimento. Isso não pode ser visto por você como se você estivesse com um problema. Porque naturalmente, biologicamente, o homem sempre quer mais. Ele não tem as fases no ciclo como nós. Eles não são tão emocionais, né? A gente pode estar no período fértil com a libido lá em cima. Aconteceu uma discussão, uma briga. O cara falou alguma coisa pra você que você não gostou, que mexeu com você, você vai perder a libido, independente de você estar no período fértil ou não. Porque nós somos totalmente emocionais. Isso mexe totalmente com o nosso corpo, com as nossas atitudes. O homem não. Ele pode ter acabado de ter tido uma discussão com você, como ele funciona de outra forma,
emocionalmente, biologicamente, para ele, se ele transar com você em seguida da discussão, melhor ainda, para ele significa que tá tudo resolvido, né? O que, eu não tô falando que um é melhor do que o outro, eu tô mostrando as diferenças. Então, note se você tem perda de libido, ou se você está comparando o apetite sexual do seu parceiro com o seu, e que o da mulher, biologicamente, é um pouco menor e tem as suas fases de ápice e de baixos. Ok? Então, esse é o primeiro fator que você tem que se atentar. Tá bom? Bom, agora vamos seguir o raciocínio. O segundo motivo, tá? Eu tô falando tudo isso do olhar da ginecologia emocional. O segundo motivo que você pode ter pedido a sua libido, não, Karime, eu conheço meu ciclo e eu noto que mesmo no período fértil, ou mesmo quando eu estou na minha lua nova, eu ainda assim não tenho desejo sexual como eu tinha antigamente. Então vamos olhar para uma coisa assim fundamental. Nós, nos nossos relacionamentos, também temos fases com os nossos parceiros. As mulheres que estão me ouvindo e que têm relacionamentos mais longos, né, eu não estou falando de anos, mas assim, se você tem 6 meses de namoro com alguém, é claro que quando você conheceu a pessoa, você tinha muito mais apetite sexual do que você vai ter agora, né? Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas é uma consequência, porque quando a gente conhece alguém, né, tudo é novo, a gente ainda não viveu as dificuldades, os conflitos do relacionamento, a rotina, o dia a dia, coisas que mexem especialmente com nós mulheres por sermos emocionais e que acabam fazendo com que nós não tenhamos tanta vontade de fazer sexo como antes. Então é natural que ao longo do tempo de relacionamento, né, com todas as situações que a gente vive no relacionamento, porque vamos combinar, relacionamento não é fácil. O relacionamento, na minha opinião, ele tem muito mais obstáculos e dificuldades do que realmente momentos de plenitude, de paz, de leveza, de amorosidade, né? Lidar com as diferenças é muito difícil. Com as pessoas que a gente trabalha é difícil, com as pessoas da nossa família é difícil, com as pessoas que a gente ama e com o nosso parceiro não é fácil lidar com as diferenças. Então, naturalmente que dependendo de tudo que você viveu no relacionamento, se você está carregando alguma mágoa, alguma dor, algum rancor, ou mesmo se você está triste, está descontente com o seu relacionamento, você não está com nenhum problema de libido. É perfeitamente natural você ter perdido a libido. O que eu percebo? As mulheres que buscam a Karime e a ginecologia emocional para resolver o problema da libido, a grande maioria está com problemas no relacionamento. E estão buscando resolver isso para ficar de bem com o parceiro. Porque torna-se um problema muito chato aquela cobrança sexual do parceiro, né? O parceiro falando que você não cede, né? Que você não se abre, que você não quer transar, que você não quer fazer sexo, acaba virando uma cobrança, né? Isso é uma faca de 2 gumes. Prestem bem atenção no que eu vou explicar para vocês. Se você não cede, o cara não entende. Eles não entendem, eles não veem as coisas como nós vemos. E isso não é um defeito, tá? Eu acho, aliás, quero fazer um parênteses, eu acho assim, péssimo. Quando eu ouço ou leio algumas mulheres falando mal dos homens. Eu não acho que é porque os homens, e não são todos, falam mal de nós, podem abusar, podem ser autoritários, se sentirem melhores, que a gente tem que fazer a mesma coisa. E eu acho que aí a gente está confundindo e tendo comportamento igual ao desse tipo de homem, que não são todos, né? E tem mulher que é machista, tem mulher que faz coisa pior do que os homens fazem, né? Então, assim, de maneira alguma, eu estou só comparando como é que funciona o sistema masculino e feminino, para vocês entenderem o que pode estar acontecendo com vocês, né? Então, assim, se a gente não cede, fica aquela cobrança constante.
e a situação piora. E se a gente cede sem vontade, a gente resolve, por um lado, a situação, mas por outro a gente traz problemas íntimos, que eu vou falar a seguir, que inclusive viram problemas ginecológicos. Por quê? Porque a gente está indo contra a nossa vontade, né? A gente está dispondo o nosso corpo no ato que a gente não está afim, e uma hora ou outra isso acaba virando problema ginecológico, que eu vou falar um pouco adiante. Mas a maioria das mulheres que buscam ginecologia emocional com essa queixa, elas querem resolver o relacionamento, elas querem ter libido para resolver o relacionamento. O que eu quero devolver, se esse é o seu caso, você precisa observar se você quer reacender isso, se você está bem com o seu parceiro, né? Ama o seu parceiro e não está conseguindo fazer sexo porque você realmente está sem libido, isso tem uma causa emocional, claro, alguma coisa aí está acontecendo. Seja o fator que eu acabei de falar, como é que está a sua relação? O que você está guardando em relação a esse parceiro? Por que você não está conseguindo mais ter desejo sexual? Será que é o tempo de relacionamento? Será que é a rotina? E você precisa avaliar isso aí no seu caso e na sua história. Mas quando você busca resolver a sua questão da perda de libido, porque você não quer perder o relacionamento, e não necessariamente por sua causa, porque você quer, pelo outro, para que o outro te ame, para que o outro permaneça com você, então é melhor você olhar para o seu amor próprio, para a sua autoestima. Porque nenhuma mulher tem que olhar para a sua questão sexual para satisfazer o outro. Entende? Nenhuma mulher tem que, mesmo sem libido, transar para o marido não brigar com ela. Eu sei que às vezes isso resolve um monte de dor de cabeça, ceder, né? Então saiba fazer isso com inteligência, não faça sempre. Se é mais fácil ir lá e fazer para resolver outros problemas que aquilo pode acarretar, e você está consciente disso, ok, eu entendo. Mas se você está fazendo isso sempre, você precisa olhar melhor para o seu amor próprio. Você precisa olhar melhor para a sua autoestima, para a sua autoconfiança, para os 3 As que eu tanto falo, né, e que eu ofereço dentro do workshop. Você talvez esteja passando por cima de si mesma para tentar salvar o seu relacionamento. Analise se isso é porque você já se ama, ama o outro e quer estabilizar a relação, ou se você ainda não se ama e está querendo resolver essa questão para satisfazer o outro. Porque aí torna-se uma violação do seu corpo que você mesma está oferecendo a si mesma, entende? Não é o cara, é você. Porque a gente fazer sexo sem vontade, dependendo de como a gente tá, do que tá ocasionando essa falta de libido, e que provavelmente tem uma história aí no meio, e o teu corpo tá reagindo, não quer nada nele com aquela pessoa, né? Você precisa realmente cuidar de como está o seu amor próprio, a sua autoconfiança e a sua autoestima. Porque é muito ruim a gente fazer sexo quando a gente não quer. Só para satisfazer o outro. Para o outro me amar. Para o outro não procurar outra. Quando você pensa que você precisa fazer sexo para que o teu companheiro não busque outra mulher, você precisa reavaliar se você quer continuar nesse relacionamento. Porque realmente é muita falta de amor próprio. Repito, cada caso é um caso. Se você está fazendo isso consciente para resolver uma situação corriqueira e não sempre, isso não virou uma rotina, ok. Mas se não, fica esse ponto de atenção. Por quê? Não existe um fator físico que ocasione a perda de libido. A perda de libido começa no seu campo emocional e comportamental, que aí dá um estalo no corpo e o corpo se retrai. O corpo não quer viver o sexo. O corpo não quer intimidade com aquela pessoa. E às vezes não é nem com a pessoa, é você com você.
Quantas vezes eu não tô bem comigo mesma, não tem nada, nunca teve nada a ver com os meus parceiros, e eu simplesmente não tava afim de ser tocada, de transar, isso é natural. Então é muito importante, gente, em qualquer coisa da vida que você queira entender o que está acontecendo com você, o que está acontecendo no seu corpo, porque tudo que acontece no nosso corpo começa nas nossas emoções, né? O corpo só está reagindo a elas. É muito importante que você tenha autoconhecimento, que você saiba se observar, entender o que está acontecendo com você. Porque a perda da libido, você pode estar tomando uma medicação que está mexendo com isso? Sim. Sim, mas se você está tomando uma medicação, por exemplo, um antidepressivo, né, um tranquilizante, ou até um medicamento outro forte para outro tratamento, que você sabe que você vai perder a lubrificação e até o apetite sexual, está explicado. É um fator químico que está interferindo diretamente no seu corpo e está ali na bula, você vai saber. Mas se não é isso, a gente precisa investigar a sua história, o seu relacionamento, como é que ele está? Uma mulher solteira, né, e que sempre experimenta novos parceiros, dificilmente ela vai ter uma perda de libido. Por quê? Porque ela vai pra cama com os homens que ela se conecta, que ela sente a química, e ela transa porque ela tá afim. As mulheres que têm perda de libido são mulheres que já estão num relacionamento há um certo tempo. E provavelmente, se você investigar o seu relacionamento, o que você está sentindo, o que aconteceu, você está me ouvindo falar, você já vai saber por que você perdeu a libido. E como é que você vai resolver? Antes de eu falar como é que eu vou resolver, como é que você vai resolver, eu não vou resolver, né? Eu te dou a ferramenta para você resolver. Eu disse um pouco antes que nós transarmos sem vontade constantemente pode acarretar alguns problemas ginecológicos. Vaginismo é um deles. Se você sente dor na penetração, dor, você está com vaginismo. E é um dos raros problemas ginecológicos e sexuais que os médicos hoje já sabem, já atestam ser emocional. Todos são, né? Mas esse é um muito evidente para os médicos, inclusive. Então, o vaginismo, o que é? Nada mais é do que uma resposta do seu corpo que ele não quer o pênis ali de nenhum jeito. Ixi, eu falei essa palavra, pode ser que o YouTube até vete, depois eu esqueço. Não quer. Ele não quer esse contato sexual. Né? O corpo não quer. Então, o que ele faz? Ele trava para isso não acontecer. É uma reação do corpo. E depois de uma relação onde você não estava afim, pode acontecer várias coisas. Eu já tive Bartolinite, que é a inflamação dos canais, das glândulas de Bartolin, que soltam a lubrificação vaginal. Porque eu vivi uma relação que eu não estava afim, aquilo doeu, aquilo não foi bom, e 2 dias depois apareceu essa inflamação, né? Você pode aparecer de repente com uma candidíase, de tão estressante que foi para você aquilo, com um corrimento, algum sinal o seu corpo vai dar, ou já está dando para você. Por isso que não vale a pena, porque o útero ele responde na mesma hora. Né? Se você não está bem e está fazendo com frequência sexo sem vontade, algum problema você vai ter. Inclusive você pode ter infecção urinária com certa frequência. Cada caso é um caso. Eu tô te falando várias coisas aqui desde que eu comecei esse webinário. E você, se chegou agora, vai assistir desde o começo para entender o que pode estar acontecendo com você. Agora, vamos às soluções, né? Se o que está ocasionando a perda da libido nós já sabemos que é emocional, e provavelmente se você vive isso na sua vida, me ouvindo falar até aqui, faz muito sentido para você, porque é isso que acontece, ginecologia emocional faz muito sentido para todas as mulheres que se conectam. Né? Fica muito explicado o que é que está acontecendo. Você vai precisar ressignificar a situação que está te entravando de viver o sexo. Você vai precisar se ouvir, colocar para fora o que está acontecendo. Se é uma dor, se é uma mágoa, se é uma fase, uma crise no relacionamento, né? Se é muito tempo de relacionamento, seja lá o que for. A única forma de você conseguir reverter isso é realmente você buscando ajuda terapêutica.
O que é isso? É você buscar uma escuta imparcial. Vai buscar uma terapeuta. Tá? Algumas pessoas têm um pouco de preconceito com a terapia. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Acham que terapia é coisa de gente que tem problema. Todo mundo precisa de terapia. Eu fiz terapia há muito tempo. Né? Todo mundo precisa. Por quê? Porque não é o outro que vai ouvir minha história. Quando eu falo a minha história para alguém, eu estou me ouvindo. E muitas coisas fazem sentido quando eu estou falando para alguém. Eu faço isso com as minhas amigas, né? Ou mesmo, e se você está na minha lista de transmissão do WhatsApp, ontem eu gravei coisas pessoais da minha vida mesmo, e quando eu estava falando para todo mundo, eu estou me ouvindo, tá caindo as minhas fichas. E quando você tem uma escuta imparcial de um profissional, o profissional não está julgando, ele não vai pensar no que você está fazendo, ele vai falar, nossa, não acredito que ela pensa desse jeito. Não, aquilo ali é um profissional para te ouvir e que no fim, você falando para ele, você vai se ouvir. E ele vai te dar mais ferramentas, de acordo com a sua história, com o seu caso, para que você entenda. Se você quer continuar nessa relação, o que é necessário você fazer para transformar essa história que está te entravando, que está atrapalhando esse relacionamento, que está tirando a sua libido sexual. De repente você descobre que esse relacionamento acabou para você e que a libido não ia voltar mesmo. Você precisa de novos ares, né? Se distanciar disso para se restabelecer e de repente, só Deus sabe, você viver um outro relacionamento e seu desejo vai voltar. Agora, mulheres que estão entrando na menopausa ou que já passaram pela menopausa e que não têm lubrificação, não têm desejo sexual, geralmente são mulheres que veem a menopausa como algo ruim, né? Porque a sociedade nos vende que a menopausa é algo ruim, que a mulher está perdendo a vitalidade, a sexualidade, a beleza, tudo de pior. E, na verdade, para nós mulheres que já conhecemos a ginecologia emocional profundamente, que são as mulheres que fizeram o workshop, nós já sabemos que é o contrário, né? A menopausa ela é o ápice da sabedoria feminina. E todas as mulheres que viveram a menopausa com muita gratidão, com plenitude, que já tinham esse conhecimento, não tiveram todos os sintomas e problemas com essa transição, esse encerramento desse ciclo de vez menstrual, como as mulheres que tiveram. Eu já tive workshops presenciais com 2 mulheres que já não menstruam mais pela menopausa. E assim, foi claro o que aconteceu lá, isso aconteceu em Volta Redonda. Lá estava muito, no Rio de Janeiro, estava muito claro. A mulher que agradeceu a menopausa, que viveu plenamente, que não comprou essa ideia que a menopausa é o fim da beleza, da virilidade, da sexualidade e tudo mais que dizem que a mulher vai perder. Ela passou com plenitude, ela não tinha calores, ela não teve insônia, ela não teve não teve nada de problema. Foi uma transição muito leve para ela. E na mesma sala, no mesmo workshop, tinha uma mulher que já passou há anos e ainda sofre com as ondas de calor, e com enxaqueca, com insônia, com várias coisas. Isso prova mais uma vez o quanto que a forma que nós nos relacionamos com as coisas, sentimos, né, que são as nossas emoções, influenciam no nosso corpo. Então, se o seu caso é menopausa, fim do ciclo menstrual, o ideal é que você entenda o olhar real sobre a menopausa, não esse que estão falando. Né? Quando os médicos sugerem reposição hormonal, se a gente for olhar, eu não estou fazendo uma crítica. Antes de eu falar, não é uma crítica, é uma observação. Tá? Quando o médico sugere a reposição hormonal, a sensação que dá é que quer retardar um ciclo natural do corpo. Porque todas nós sabemos que as nossas taxas de hormônio estão diminuindo a cada dia, porque nós estamos envelhecendo. Envelhecendo no melhor sentido. Quanto mais velho, mais sábio, mais experiente, mais pode colaborar com o mundo. Né? Só que os valores estão invertidos. Não é isso que falam pra gente, mas é essa a verdade. Né? Então, todos os dias nós sabemos que a nossa taxa hormonal está reduzindo. E a gente sabe que vai chegar lá na frente e essa taxa vai baixar muito do que é hoje. Então, a gente sabe que a gente vai precisar viver a menopausa. Fazer a reposição hormonal, existem vários questionamentos se é bom ou se não é. Na minha visão, no que eu tenho percebido, é que é só uma necessidade de retardar
um ciclo que vai acontecer. Você não vai ter como repor para aquilo nunca se dar definitivamente. A menopausa vai acontecer. Então, para que retardar isso? É melhor que eu busque conhecimento para entender realmente o que é a menopausa, o que eu ganho com ela, que tipo de mulher eu estou me tornando com ela, para me beneficiar de toda a sabedoria que ela dá para a mulher. Isso é muito importante, gente. Então, em resumo, né? Eu já comecei o webinário já falando de vários aspectos sobre a libido sexual, que tem para você entender se você tem perda da libido mesmo ou não, né? As causas são emocionais, como que você vai fazer para descobrir, lembrando que relacionamentos têm variáveis, isso é natural de acontecer. E se você briga, tá com alguma mágoa do seu companheiro, dificilmente você vai ter libido sexual. Você precisa resolver essa história com você. Mulheres, não queiram, não sejam burras como eu sou muitas vezes. Não queiram que os homens entendam as coisas da forma que nós entendemos. Não queiram. A gente não pode nem querer que outra mulher, que outra pessoa próxima veja o mundo a partir do que a gente vê. A gente já sabe disso. Quanto mais um ser humano que biologicamente ele funciona de outra forma. Não tem aquela história, né? Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, né? Nada mais é do que uma ilustração de que nós somos de planetas diferentes, nós somos pessoas diferentes, biologicamente. E isso influencia na nossa sexualidade, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. Então, não queiram que um homem entenda a partir da sua visão o quanto ele fez, o quanto ele falou, magoou você. Ele pode compreender sim que te magoou, mas entender a partir do seu ponto de vista, ele pensa diferente. Um pensa diferente do outro, quanto mais homem e mulher. Né? Mas lembra sempre de notar, se a perda da libido te faz ter sexo sem vontade, isso acaba se tornando uma violação que você está ofertando ao seu corpo. E isso pode virar um problema ginecológico de verdade, que mais uma vez é emocional, né? Sempre. E que vai te trazer outras complicações. Lembrando que sexo, né, seja você com parceiro fixo, casamento aberto, relacionamento aberto, ou se você ainda está experimentando as melhores formas com pessoas diferentes, precisa se preservar, precisa usar a camisinha, né? Não esqueçam disso. Se você é uma mulher super conectada já participou do workshop, você já sabe que o melhor contraceptivo nos dias em que você já conhece que você está fértil é a camisinha. Né? Ou, se você preferiu, o melhor ainda como chama? O diafragma, né? Que inclusive eu mostro, apresento no workshop e tudo mais. Se você sente que você quer entender tudo isso que eu estou falando muito mais profundamente, né? Ter esse autoconhecimento, essa autonomia que eu mostro aqui, que eu tenho e que eu ofereço, inclusive, vem para o workshop. Vem para o workshop de ginecologia emocional. Olha, nós estamos no começo de 2018, eu ainda não reajustei o preço para esse ano. E se você quiser aproveitar a oportunidade, eu deixei um link aqui na descrição desse webinário, onde você pode clicar e você vai conseguir ainda fazer a sua inscrição com o valor de 2017, porque logo eu já estou reajustando, tá? Então não perca essa oportunidade, porque de tudo que eu falei ainda e te lembrei que você precisa anotar se você está fazendo sexo sem vontade por falta de amor próprio, eu dou como bônus o método 3A, que é onde você vai trabalhar o seu amor próprio, a sua autoestima, a sua autoconfiança através de práticas, de exercícios práticos para você firmá-los na sua vida e mudar toda essa história. Eu noto que todos os problemas de relacionamento, todos vêm da falta de amor próprio das pessoas. Não é só das mulheres, isso é dos homens também. Porque somente quando a gente está com isso em dia, e uma coisa puxa a outra, amor próprio, puxa a autoestima, que puxa a autoconfiança. Quando a gente está com isso em dia,
as nossas relações mudam, porque a gente vibra isso, né? E a gente se conecta com pessoas que também têm amor próprio. E aí vira uma relação bacana, uma relação que inclusive você pode virar e falar assim, não tô bem hoje. Eu entendo o que você quer, não é nada com você, não é nada pessoal, mas eu não tô bem. Isso é uma relação verdadeira. Não ter que fazer sexo para satisfazer o outro sem estar com a libido em alta, né? E eu quero fazer um convite também, no dia 20 de janeiro, um sábado, a partir das 16 horas, eu vou oferecer um evento presencial e gratuito no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. É o evento Meditar. Esse evento, ele tem 3 etapas. Eu abro com um bate-papo sobre como nós vamos criar a nossa realidade com leveza para esse ano. Depois, eu e as mulheres que já participaram do workshop, que vão estar presentes, vamos oferecer uma bênção do útero às mulheres presentes. E, por último, eu vou fazer uma meditação guiada, tá? É um evento de 3 horas, dentro do Parque do Ibirapuera, na Praça da Paz. O evento está disponível aqui na minha fanpage, é só você dar uma buscada, ditar, porque eu vou me ditar o que eu preciso para esse ano, para viver com leveza, em plenitude, com amor próprio, autoestima e autoconfiança. E é um evento 100% voluntário, todas as pessoas que vão estar participando dele, me ajudando a fazê-lo, são todas voluntárias. E esse evento nasceu de uma necessidade de eu sair de trás aqui do seu computador, do seu celular, do seu tablet e te dar um abraço pessoalmente. E para nós começarmos o ano juntos, renovando as nossas forças e o nosso poder de transformar as nossas vidas. Então eu te convido, tá? O link para você se inscrever no workshop de ginecologia emocional com preço de 2017 ainda está aqui em cima. E eu te espero dia 20 de janeiro em São Paulo, capital, no Parque do Ibirapuera, a partir das 16 horas, vai das 16 às 19, ok? Bom, eu vou encerrando esse webinário, tá? Eu vou ver tudo que vocês escreveram. Tô vendo aqui a Ana Pereira, a Tabata entrou, a Tabita, a Raquel, a Arilson, a Lara, a Maiara, a Danila. Eu vou ler tudo com calma depois. Os webinários eu procuro não ficar prestando muita atenção no que vocês escrevem, senão eu perco o raciocínio. E aqui tem um raciocínio completo das possíveis causas da perda da libido, como você pode transformá-las, como você pode se conhecer melhor, o que você não deve fazer. E se você fizer o que não deve fazer, o que pode resultar. Ok? Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui comigo. Desejar um bom restinho de semana para vocês. E já deixar claro, como sempre, meu beijo no coração, ok? Boa noite. Ui? Não quer... Gente, acho que ele não quer que eu vá embora. Não quer que eu vá embora, não desliga. Não desliga.